O cenário político internacional testemunha um momento sem precedentes nas relações entre movimentos conservadores do Brasil e dos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro, deputado federal, ausente da Câmara e figura proeminente do conservadorismo brasileiro, enfrenta o que analistas descrevem como um isolamento diplomático significativo em território americano. Durante anos, o parlamentar paulista construiu meticulosamente uma imagem de intermediário entre o conservadorismo brasileiro e o movimento político liderado pelo atual presidente americano. Sua estratégia envolvia presença constante em eventos conservadores de alto perfil, como a Conferência de Ação Política Conservadora, CEPAC, e participação em círculos republicanos influentes. A narrativa construída posicionava o deputado como elo indispensável entre dois movimentos políticos que compartilhavam valores ideológicos semelhantes. Fotografias em propriedades importantes, participação em eventos de arrecadação de fundos e tentativas de intermediação comercial compunham esse projeto de internacionalização política. Fontes jornalísticas americanas especializadas em política, incluindo veículos como Político e The Guardian, reportam transformações significativas na receptividade do Partido Republicano em relação a figuras políticas estrangeiras associadas a controvérsias institucionais em seus países de origem. O contexto brasileiro pós-2022 trouxe desafios únicos. Investigações sobre estruturas digitais de disseminação de informação, indiciamentos relacionados aos eventos de janeiro de 2023 em Brasília, e acusações envolvendo tentativas de ruptura institucional, criaram um ambiente de maior escrutínio sobre associações internacionais do movimento político em questão. Analistas políticos observam que o Partido Republicano atravessa momento delicado de reposicionamento estratégico. Com eleições presidenciais americanas no horizonte de 2028, lideranças partidárias buscam ampliar sua base eleitoral, incluindo eleitores moderados e independentes que valorizam estabilidade institucional. Nesse contexto, associações com figuras estrangeiras envolvidas em controvérsias democráticas representam riscos calculados. Senadores republicanos de primeiro escalão, segundo reportagens investigativas, demonstram preocupação com o impacto dessas conexões na imagem partidária. A comparação inevitável entre os eventos de 6 de janeiro de 2021, no Capitólio americano, e os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília, cria sensibilidades políticas específicas. Estrategistas republicanos buscam distanciamento de narrativas que possam reforçar paralelos indesejados. Um aspecto notável dessa transformação é a ausência de manifestações públicas de apoio por parte de lideranças republicanas, que anteriormente mantinham relações cordiais com representantes do conservadorismo brasileiro. Em política internacional, o silêncio frequentemente comunica mais que palavras. O presidente, conhecido por defender publicamente aliados em momentos controversos, mantém postura reservada em relação à situação. Esse silêncio contrasta com seu histórico de manifestações vocais de apoio a figuras próximas enfrentando dificuldades legais ou políticas. Autoridades americanas de imigração aplicam rigorosamente regulamentações sobre atividades políticas de estrangeiros em território nacional. Vistos de residência, mesmo permanentes, impõem restrições claras quanto ao envolvimento em atividades político-partidárias domésticas. Relatos jornalísticos indicam que o Departamento de Segurança Interna mantém processos de revisão periódica de status migratório, especialmente quando surgem questões sobre conformidade com termos de visto. Violações podem resultar em consequências administrativas significativas. Se opostas ao bolsonarismo, enfrenta questões delicadas sobre quando e como intervir diplomaticamente em casos envolvendo adversários políticos. A doutrina diplomática tradicional sugere que processos administrativos estrangeiros devem seguir seus cursos legais naturais. O cenário internacional passa por transformações profundas. O Brasil recupera protagonismo diplomático em fóruns multilaterais, sendo solicitado para intermediações em questões ambientais, comerciais e de mediação regional. Esse reposicionamento reflete décadas de construção institucional diplomática. Simultaneamente, os políticos republicanos recalibram estratégias internacionais, focando em relações que fortaleçam posicionamento eleitoral doméstico. Nesse tabuleiro reconfigurado, avaliações de custo-benefício político ganham centralidade. A trajetória observada ilustra princípios fundamentais da política externa. Alianças baseadas exclusivamente em conveniência ideológica mostram fragilidade quando contextos mudam. Parcerias duradouras requerem fundamentos institucionais
interesses estratégicos convergentes e construção de confiança através de múltiplos governos. Movimentos políticos que investem excessivamente em conexões personalizadas com lideranças estrangeiras específicas enfrentam vulnerabilidade quando essas lideranças mudam prioridades ou perdem relevância. Diversificação de relacionamentos diplomáticos oferece maior resiliência. Eduardo Bolsonaro mantém mandato como deputado federal no Brasil, com base eleitoral significativa em São Paulo. Sua trajetória política futura dependerá de múltiplos fatores. Evolução de investigações judiciais, que tudo indica o levará à inelegibilidade e provavelmente à prisão, reposicionamento estratégico do movimento político familiar e capacidade de reconstruir relevância focando em questões legislativas domésticas. A experiência demonstra que política internacional opera sob lógica própria, onde interesses nacionais superam simpatias ideológicas. Políticos que compreendem essas dinâmicas adaptam estratégias. Aqueles que não o fazem enfrentam marginalização progressiva e abandono dos que antes se apresentavam como aliados fiéis. Considerações finais. Este episódio representa um momento significativo na história recente das relações entre movimentos conservadores, brasileiro e americano. Revela tanto sobre a natureza transitória de alianças políticas internacionais, quanto sobre como mudanças de contexto doméstico impactam a receptividade internacional. Para observadores da política global, o caso oferece estudo valioso sobre como a reputação política cruza fronteiras na era digital e como controvérsias institucionais domésticas repercutem em relacionamentos internacionais. A política externa permanece uma arena complexa onde idealismo encontra pragmatismo e onde lealdades pessoais competem com interesses estratégicos de longo prazo. O desenrolar dessa situação continuará oferecendo insights sobre a evolução do conservadorismo global, as relações Brasil-Estados Unidos e os limites da diplomacia paralela, conduzida por atores políticos individuais, fora de estruturas governamentais formais. A situação de Eduardo Bolsonaro cada vez mais caminha para um final decepcionante para aquele que se apresentava como o representante do bolsonarismo nos Estados Unidos. No Brasil, estamos às vésperas de eleições e apoiar um movimento de ataque à soberania do país, uma nítida traição à pátria, é arriscar muito alto perder uma reeleição em 2026, considerando que as sanções dos Estados Unidos despertou um grande movimento de defesa da soberania nacional no povo brasileiro, elevando os índices de aprovação do governo Lula. Esta análise baseia-se em informações públicas disponíveis e reportagens de veículos jornalísticos estabelecidos. As perspectivas apresentadas refletem uma interpretação analítica de desenvolvimentos políticos complexos e em evolução. Se gostou dessa análise, inscreva-se no canal, deixe seu gostei e comente. Sua opinião é muito importante para a evolução do canal. Até o próximo vídeo.